Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos falar sobre prêmios e castigos. Bora lá? Para quem não me conhece, eu me chamo de Carvalho, falo aqui do município de Tucano, no estado da Bahia. De onde é que você assiste essa nossa live? De onde é que você vai interagir comigo? Já de antemão peço desculpas porque a minha internet não é nada boa, então se eu não responder os comentários de vocês, podem ter certeza porque os comentários não estão subindo. À medida que os comentários subirem, a gente pode interagir. E se eu não conseguir interagir durante o vídeo, vocês podem deixar os comentários que eu faço questão de responder na medida do possível a cada um de vocês, tá bem? Mas vamos lá falar sobre essa questão dos prêmios e castigos, porque eu acho que é algo muito presente na nossa educação, né? Seja a nível familiar, seja a nível de educação formal nas instituições de ensino. A gente ainda tem uma educação muito pautada na premiação e no castigo. Óbvio que o castigo hoje, a nível de instituição, é um castigo muito diferente daquele, né, que tinha na nossa época, ou que tinha na época dos nossos pais, como a questão da palmatória, né, como a questão da tortura psicológica, né, da questão de colocar a orelha do burro, de colocá-la no cantinho da sala e tudo mais. Mas, como eu costumo falar, apesar de a gente ter no discurso modificado a questão de como a gente educa, no dia a dia, na prática, na nossa ação, o que ainda impera é o que está dentro da nossa alma, no sentido de que, se eu compreendo que castigo é algo que educa, de uma maneira de outra ou de outra eu vou estar castigando. Então a gente ainda tem aí o modelo educacional, onde professores deixam a criança, por exemplo, sem o recreio, né? E não se chama de castigo, não deixo sem merenda, mas deixo sem brincar, né? Então, não é, por assim dizer, para muitos professores um castigo, é tão somente um limite, né? E o que é, qual é a questão qual a diferença entre impor o limite e entre castigar, né? É uma linha tênue que a gente tem entre o colocar o limite na educação e o castigo. E quando o castigo pode ser alguma coisa boa e quando a premiação pode ser alguma coisa boa. Alguém puxava o assunto aqui no grupo, acredito que ontem ou anteontem, de uma situação que aconteceu na escola em que uma mãe se irritou porque a criança não foi premiada, se não me engano, acho que num jogo em alguma atividade competitiva da escola. Então, assim, a gente está chegando ao extremo de pensar que tudo na vida tem que ser premiado, ou de pensar que todo modelo de educação precisa ser pautado no castigo. E eu acho que é isso que a gente não conseguiu entender ainda, porque existe muita literatura, existe muita teoria acerca da questão da educação das crianças, e parece que a gente ainda vive lá no século passado, em que tem um jeito de fazer a coisa e tem um jeito certo de fazer a coisa. E quando a gente fala que tem um jeito certo de fazer a coisa, se pressupõe que os sujeitos são todos iguais e todos respondem da mesma forma. E olha só que argumento complexo esse meu, porque alguém dirá, mas tem criança que só conversando resolve, e tem criança que a gente precisa bater. E aí é que são elas, porque não é necessário bater em criança nenhuma para educá-la. O que existe muitas vezes é um adulto que se identifica com o perfil de determinada criança, que é o seu filho, mas não consegue se identificar com o perfil da outra criança por ser muito diferente dele ou dela. Bom dia, Cícero, tudo bem? Como, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né? Os filhos são como os dedos das mãos, nenhum é igual ao outro, e cada um tem uma personalidade. Óbvio que com alguns eu consigo me dar muito melhor, no sentido de eu falo, a criança obedece. Eu falo, né, a menina vai lá e faz. Eu falo, o menino vai lá e faz. Já o outro testa o meu limite, testa a minha paciência. E na verdade não está testando meu limite nem a paciência, é porque aquela criança em especial tem um ritmo diferente do meu, que é aquilo que eu falava ontem para vocês aqui na live, né?
que a gente fez lá no nosso perfil pessoal. Quem tá aqui no grupo, tá, gente? A live tá lá no nosso perfil pessoal. Sobre essa questão, eu tenho uma filha e que eu sou extremamente pra frente e ela é muito calma. Então, o meu tempo, por exemplo, de lavar um prato, não é o tempo dela. Né? O meu tempo de forrar uma cama, de arrumar um quarto, não é o tempo dela. Então, se uma mãe que é muito agitada, muito pra frente, tem uma filha que ela diz assim, arruma o quarto, e a menina arruma o quarto dela na velocidade da mãe, ok, tudo bem, essa menina aqui é desse jeito. Já a outra que tem um ritmo diferente, é porque essa menina me afronta. E na verdade a menina não está afrontando, ela está tão somente fazendo as coisas no tempo dela. E a gente tem um adulto responsável, que deveria estar emocionalmente mais equilibrado do que a criança, que não consegue entender que existe ritmo diferente para as coisas e quer forçar a natureza do outro a caminhar da mesma maneira. Né? Em contrapartida, tem aquela outra mãe que é muito calma, que gosta de fazer as coisas com zelo, que gosta de fazer com cuidado, que gosta de limpar, de ajeitar tudo nos mínimos detalhes. E tem aquela criança que é acelerada, que faz as coisas na velocidade da luz, e aí a mãe vai dizer, olha, fez de qualquer jeito, fez ligeiro, não fez bem feito, não teve esmero, então fulana é desse jeito, ciclana é desse jeito. Então, essa daqui tem que apanhar para aprender? Não. Porque, na verdade, a gente acha muito que é a gente que educa as crianças. Eu falo enquanto mãe. Eu acho que mãe, basicamente, o filho vem para educar a gente. O filho vem para nos auxiliar no sentido de a gente necessitar evoluir. Vem um serzinho indefeso para que você cuide e você aprenda que tudo tem um tempo, né? A gente espera 9 meses até uma criança estar pronta para sair do útero. E é uma agonia. Algumas chegam antes, algumas passam 9 meses e alguns dias a gente fica doida do juízo. Principalmente gente que nem eu, que é muito agitada. Então, cada pessoa é de uma forma. Então, não tem condições de eu dizer, esse modelo de educação funciona para todas as crianças, no sentido da questão de uma personalidade, de criar uma personalidade que seja forte. Não forte no sentido que a sociedade coloca. O que é ser forte? Ser forte é esconder sentimentos, ser forte é ser competitivo, ser forte é ganhar em tudo, ser forte é ser sempre premiado, ser forte é não chorar quando a gente sente dor. Eu não estou falando desse tipo de força, que isso para mim é fraqueza, isso para mim é fragilidade, isso para mim é desequilíbrio. Eu acho que se a gente sente, é preciso externar aquilo que a gente está sentindo, e o outro precisa trabalhar o emocional dele para entender, para compreender que o que o outro está sentindo também é importante, apesar de para ele não significar grande coisa. Então, quando a gente vem nessa perspectiva do ensino, através dos prêmios e castigos, nós estamos, talvez inconscientemente, porque muita gente não pensa muito quando vai educar, imprimindo a ideia de que a gente tem sempre uma recompensa daquilo que a gente está fazendo de positivo. Então, toda vez que você fizer essa atividade, eu vou te dar isso aqui. Toda vez que você fizer, se comportar direito, eu vou te entregar essa estrelinha aqui. Toda vez, e aí vem um conceito da educação muito pautada na questão religiosa, né, das leis universais, de diversas religiões, por exemplo, que é a questão da semeadura. Você tem a lei da semeadura, você planta, você colhe, né? Você tem a lei do retorno, que você dá, o que você dá retorna para você. Você tem a lei do karma, o que você faz de positivo, você ganha de positivo, o que você faz de negativo, você ganha de negativo. Só que todas essas leis universais, elas se cumprem, para quem vem numa tendência mais espiritual, elas se cumprem numa velocidade totalmente diferente da velocidade daquela que a gente imprime na educação. Por exemplo, se a criança fizer determinada atividade ou tiver determinado comportamento, a gente entrega para ela de imediato um prêmio. E a grande verdade é que os prêmios, de acordo com as leis do universo, eles não vêm de maneira imediata. Às vezes você planta aqui para colher daqui a 10 anos, para colher daqui a 15 anos, para colher daqui a 20 anos. Então, ainda que a gente esteja pensando
dentro de uma perspectiva de lei universal, de lei de semeadura e tudo mais, ainda assim, eu acho que é uma maneira muito, digamos, inadequada de ensinar determinada lei universal. E aí a gente vem na perspectiva do prêmio, de que você vai ganhar algo quando você fizer algo. E aí tem toda uma tendência à competição. Eu preciso ser premiado, eu preciso ganhar, eu preciso... E aí tem a ideia também que quando a gente premia alguém, a pessoa se sente orgulhosa por aquilo que ela está fazendo, porque ela se sente reconhecida. Então você vai imprimindo no outro a ideia de que ele precisa da validação externa, né? Mais do que você ser bom, você precisa receber uma medalha, você precisa receber um troféu, você precisa receber palavras que te incentivem a seguir por um caminho, né? Que é o caminho que é o mais adequado, né, Wagner? E é muito complexo falar sobre isso, da questão da validação externa, porque, a bem da verdade, a gente busca muito reconhecimento. Mas a questão, a gente enquanto essência, enquanto ser humano, a gente realmente necessita do reconhecimento. A gente precisa que o outro diga que algo que a gente fez é bom, para que a gente sinta que está fazendo algo bom. Então, se a gente está sempre, constantemente sendo educado, recebendo prêmio, toda vez que faz alguma coisa positiva, isso fica na nossa memória o resto da vida. E a nossa busca constante vai ser sempre por isso, pela validação que vem do externo. Então a gente não faz as coisas porque a gente gosta de fazer a coisa. Porque se a gente faz a coisa que a gente gosta, mas não vem o prêmio, se a gente faz a coisa que a gente gosta, mas não vem o troféu, não vem a medalha, não vem a validação, não vem a palavra, né, não vem a honra de fora, a gente está insatisfeito. E por que a gente está insatisfeito? Se a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente gosta de fazer. Bom, me sento, por exemplo, nessa sociedade do like, né? Sabe, meu amor? Minha cachorrinha aqui, gente. Nessa sociedade do like, por exemplo, uma pessoa tira uma foto e acha que tá muito bonita a foto. Quando você posta uma foto, você não acha que a foto tá feia? Quando você posta uma foto sua, é porque você entende que você tá bonita, que você tá vistosa, que você tá feliz, que você tá alegre, né? Que você tá uma pessoa esplendorosa. Aí você coloca a foto na rede social. À medida... Quando você é escrava do like, da validação externa, à medida que o like não chega, à medida que o comentário não chega, à medida que não sobe o coraçãozinho, à medida que as pessoas não dizem o quanto você realmente está bonita, você vai começando a olhar para aquela foto que antes você achava maravilhosa, que você achou que era uma coisa esplendorosa, que você estava vigorosa, e você começa a pensar, bom, as outras pessoas não gostaram. Então, se as outras pessoas não gostaram, é porque não está bom. Eu deveria mudar alguma coisa, eu deveria fazer de outro jeito, eu deveria tentar outra pose. Então, existe um perigo muito grande em a gente estar validando crianças com prêmios, porque a tarefa dela parte sempre do desejo de agradar o outro, parte sempre do desejo de deixar o outro satisfeito, de conseguir a honra que vem do externo, de conseguir o status que vem pela validação externa. Então não é aquela questão de você olhar e ver aquilo que você produziu, aquilo que você criou, e você se orgulhar daquilo que você criou. É você estar tentando sempre colocar lado a lado o que você produziu com o que a outra pessoa produziu e ver que se a outra pessoa recebeu mais like, ou se a outra pessoa recebeu mais honras, então possivelmente o que essa pessoa faz é melhor. E não se configura assim. Nós temos uma sociedade diversa, com sujeitos totalmente diferentes, e pode ser que o produto que você criou vá agradar determinado público e não vá agradar o outro público. Quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com rede social, como eu que trabalho há 13 anos, né, e que realmente começa a analisar o público, a observar o público, né, a entender o quanto ao longo dos anos as pessoas vão modificando e a gente vai modificando, é a partir daí que você começa a entender, bom, o que eu faço, né, dentro daquilo que eu consigo fazer, utilizando a programação, né, de questão tecnológica que eu tenho, ela serve para determinado perfil. Não quer dizer que se eu tiver 1 milhão de seguidores, eu sou melhor do que a pessoa que tem 50 mil seguidores. Isso não tem nada que ver. Quando você começa a analisar
que você é superior porque você tem 200 mil, 300 mil, 500 mil e a outra pessoa é inferior, você desconsidera totalmente que o que pode ter acontecido é que você conseguiu alcançar o seu público. Não quer dizer que você é superior porque você recebe uma validação externa maior. Apenas, muitas vezes você conseguiu compreender o seu público e trabalhar em cima do que o seu público busca, do que o seu público espera. Então, quando você tem, por exemplo, pessoas que conseguem permanecer, né, dentro dessa perspectiva do sucesso na mídia durante 5, 10, 15, 20 anos, é porque essas pessoas, elas têm o público delas, o público fiel delas, as pessoas que se identificam com o jeito que ela é. E muitas vezes essas pessoas encontraram o canal certo, né, as ferramentas corretas para alcançar esse público e deram a sorte ou conseguiram se trabalhar para ir evoluindo junto com o público ou para permanecerem exatamente qual tal eles estão para continuarem alcançando o mesmo público. Então, as pessoas muitas vezes em mídias sociais, elas se condicionam a ser de uma maneira só para conseguirem continuar tendo acesso àquele público e continuarem crescendo dentro, né, dessas mídias. E como a gente sempre pensa na questão da educação, quando eu penso em educação, eu penso em algo amplo, né? Eu penso em algo que a gente analisa para além da vivência da gente, para entender a vivência do outro. Porque o meu olhar, por exemplo, para a rede social, para a mídia social, por estar trabalhando dentro da questão, é um olhar diferente de um professor que não tem um trabalho de observar a rede, de observar as mídias sociais, de observar o que é que está em alta. Então, tem professor aqui mesmo no grupo que reclama porque tem profissionais que utilizam vídeos do TikTok para conseguir ambientar, né, dentro da sala de aula, para conseguir fazer uma ambientação que puxe a criança, que puxe o interesse da criança para aquilo que está sendo ensinado. E tem professor que acredita que é totalmente desinteressante, totalmente errado se utilizar de ferramentas de mídia social para conseguir fazer com que a criança tenha interesse, porque na perspectiva deles, o jeito de aprender é sentado numa cadeira e a escola, a educação formal é uma educação que deve, na cabeça deles, né, deixar de lado essas coisas que para eles são mais superficiais. Aí desconsidera totalmente aquele conceito que a gente tem de aprendizagem significativa. Ora, você para assistir esse vídeo e você fica nesse vídeo até o final porque você tem interesse por aquilo que eu estou falando. Se você não tiver interesse por aquilo que eu estou falando, você vai a outro vídeo. Ah, Gi, mas na sala de aula a criança está ali, ela está sentada. Sim, ela está ali, ela está sentada. Não quer dizer que ela esteja ali. O ser humano ele tem uma capacidade enorme de fugir do ambiente através da mente. Então, se uma pessoa está sentada à sua frente e aparentemente está escutando, não quer dizer que ela está atenta, não quer dizer que ela tem interesse, não quer dizer que ela está gostando. Então, quando um professor pega uma musiquinha que está lá na mídia, faz uma paródia, leva para a sala de aula para conseguir puxar o interesse da criança para determinado conteúdo, na minha concepção, é um professor que está observando além daquilo que ele aprendeu, além da realidade dele e mais, além das limitações dele. Porque se eu não gosto de rede social, se eu não gosto de mídia social e o meu aluno está constantemente tendo acesso a isso, então o problema não está na questão do aluno, está na minha questão de não entender o mundo, o universo do aluno e não estar interessado nisso. Aí eu vou sempre para a perspectiva, né? O prêmio e o castigo. E como vocês estão percebendo, a gente muitas vezes foca muito no prêmio hoje, porque como as teorias deram uma modificada, e o castigo não fica no centro hoje
como prêmio. Antigamente o castigo era o centro do fazer pedagógico, né? A criança na fila da tabuada acertou, ok, nem prêmio tinha, o prêmio era acertar. Errou, pau. Errou, cacete. Errou, tome reguada. Era a questão do castigo. Você aprende à medida que você entende, que se você não aprender, eu vou te bater. As coisas foram modificando a passinho de tartaruga, porque acontece sempre assim, a passinho de tartaruga. E à medida que o professor foi sendo... eu não tenho nenhuma palavra. O professor foi perdendo esse poder, né? De castigar, de bater, de colocar em caroço de milho, de colocar no canto da sala. Ele foi encontrando formas de castigar utilizando outras mãos, que não as dele. Então, uma tendência pedagógica para ela sair do centro leva décadas e décadas e décadas. Ninguém espere, por exemplo, que hoje, né, desde 2019, a gente tem uma base nacional comum curricular pautada na educação infantil em atender a criança no sentido de ela viver a infância dela e experienciar, e você pense que os professores, que as equipes não vão encontrar meios de continuar fazendo exatamente a mesma coisa, só que de outra maneira. Isso a gente tem visto aí a rodo, a torto e a direita. A gente tem, por exemplo, em educação infantil, a ideia da escolarização. E a ideia, né, das interações e das brincadeiras. Quando o professor muitas vezes trouxe ao longo desses anos de referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, antes mesmo da BNCC, quando o professor trouxe a brincadeira para a sala de aula, muitas vezes ele trouxe a brincadeira sem uma intencionalidade, sem um propósito pedagógico. Era algo feito por fazer. E era algo tão prazeroso de se fazer, prazeroso no sentido de fácil, de simples, que muitos profissionais que se diziam cansados da sala de aula, estou cansado, não aguento mais lidar com pré-adolescente, me coloca lá na educação infantil, porque na educação infantil era fácil, né? Se tornou uma coisa muito simples. Pega o professor, leva lá para o espaço da educação infantil, ele deixa as crianças brincando, dá uma olhadinha e ele passa ali mais 10 anos, 15 anos, tranquilo. E por que passa? Porque utilizou uma teoria, né, que é uma tendência ao trabalho a partir das interações e das brincadeiras de qualquer jeito. Mudou o que na educação? Realmente essa teoria foi colocada em prática? Não, porque o brincar na educação infantil até hoje não foi colocado em prática. A gente tem escolarização de um lado e faça por fazer do outro. Então, as tendências, elas não mudam do dia para a noite. Porque você não muda um que fazer pedagógico se você não muda o olhar, se você não educa o olhar. E para educar o olhar, a gente precisa fazer algo que os professores reclamam muito, que é isso que a gente está fazendo aqui. Blá, blá, blá. Né? O professor diz assim, é muita teoria, é muito blá, 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 eu não aguento mais conversar, não aguento mais discutir, mas o tempo todo a gente está falando disso. Se a gente está o tempo inteiro falando de uma coisa, é porque essa coisa não mudou. Se a coisa muda, a gente não precisa falar. Ora, se a gente tivesse dentro da educação infantil práticas pedagógicas pautadas, né, nos eixos estruturantes da BNCC, de interações e de brincadeiras, e que levassem em consideração a infância e a experimentação no fazer pedagógico, a gente não precisaria falar da importância das interações e das brincadeiras. À medida que a gente fala, é porque quando você chega na sala de aula, você vê crianças ou num brincar por brincar, num fazer por fazer, sem intencionalidade, que isso eles fazem na casa deles, ou na frente de uma televisão que fica ligada o tempo inteiro na sala de aula. A criança, eu já tive épocas na vida em que a criança ia para a escola assistir o Pica-Pau, e eu achava melhor deixar em casa assistindo a Dora Aventureira, assistir por assistir. Era melhor um desenho educativo tipo As Pistas de Blue ou a Dora Aventureira do que o Pica-Pau, né? Então, assim, a prática pedagógica, ela não muda se você não muda o olhar.
né, Wagner? Se você não tem o debate, a conversa, a troca de experiência, como a Wagner está colocando, você não tem como mudar o seu olhar para aquilo que você está fazendo. Mas é fácil você não mudar o olhar porque você aprendeu a fazer daquele jeito. Bom dia, Janete. E a gente traz para o nosso que fazer pedagógico, basicamente, as nossas experiências de vida. A forma como você interage com o outro, a forma como você entende o mundo, a forma como você entende política, a forma como você entende questões de preconceito e de discriminação, tudo isso vem na sua filosofia de trabalho. E filosofia de trabalho, cada um tem a sua. Ainda que você fale, eu estou praticando, isso aqui é uma prática pedagógica pautada num pensamento. Antes da ação vem o pensamento. A menos, e ainda, não é nem a menos. Ainda que você esteja fazendo algo reprodutivo, é porque na sua filosofia de trabalho aquilo ali é importante. Ou é importante muitas vezes não porque ajuda a criança, porque a criança aprende melhor, se desenvolve melhor, mas é importante porque te deixa na sua zona de conforto. Então, se o professor sabe, eu vou sentar lá e eu vou levar 4 atividades. Aí eu vou mandar a criança sentar e eu vou dizer, faça essa atividade. Eu vou ter 1 ou 2 que não vão fazer, mas os outros vão fazer. Então, eles vão ficar quietos até 10 horas. Aí chega 10 horas, eles lancham, merendam, eu aguento um pouquinho ali o barulho, eu boto mais 2 atividades. Entende? Então, para o professor fica muito fácil, porque ele não tem que lidar com como é que fala? Esqueci a palavra agora. O professor não tem que lidar com o inesperado. Pronto. Ele não tem que lidar com o inesperado. Ele só tem que lidar com aquilo que ele já conhece. Então, é um professor que tem medo do que é que vai sair, por exemplo, da boca da criança. Agora, pela manhã, eu colocava um vídeo na minha linha do tempo, lá no meu Instagram. Eu colocava um vídeo de algumas formiguinhas numa trilha, né? Era 6 da manhã quando eu comecei a gravar esse vídeo. Eu fui levar minha filha ali no ponto, até o portão para ela ir pro ponto para pegar o ônibus. E eu fiquei observando a trilha de formigas. Na hora que eu fui, eu já vi a trilha. Ontem, quando eu voltei, né, do armarinho, que eu fui fazer umas encadernações, eu já vi uma trilha de formigas, umas formigas grandes aí, eu até botei no grupo depois, quem puder ver, olha. E eu lembro que quando eu era criança, eu ficava muitas horas observando as formigas, muitas horas. Óbvio que não essas formigas grandes, que não eram muito características daqui. Eu fiquei fascinada com essas, porque essas aqui são muito grandes. Geralmente eu observava as pequenininhas. Eu costumava pegar essas formiguinhas, que eu gostava muito de observar se elas tinham olho. Então eu pegava assim, eu não era criança malvada, nunca fui, graças a Deus. Eu pegava assim a formiguinha e aí eu ficava observando, e elas tinham 2 pontinhos, que eram os olhinhos dela, e aquilo me deixava fascinada, aquilo me deixava, meu Deus, olha só, elas têm 2 olhinhos. E eu era capaz de passar horas observando aquela trilha de formigas. A formiga ia, aí a outra formiga vinha, aí parava, e aí tinha aquela comunicação. E eu sempre fui uma criança muito de observar o ambiente. Então, a educação infantil, hoje, quando a gente fala prática pedagógica para a educação infantil, a gente fala disso. Só que para a gente acreditar na riqueza das experiências, a gente precisa voltar à nossa infância, voltar a ser criança. Conservar a criança que tem dentro da gente e pensar, bom, o que é que eu gostava quando eu era criança? O que é que era bom? O que é que era gostoso? O que é que me fazia ficar horas ali, sabe, imersa naquele que fazer? O que é que me trazia alegria? O que é que me trazia paz para a alma? Desculpa. O que é que me dava contentamento? O que é que me fazia uma criança feliz? O que é que me fez experienciar a infância? O que é que me deixou à vontade? E o que é que eu não gostava de fazer? O que é que era chato para mim? O que é que era desinteressante para mim? Então, à medida que o professor ele consegue voltar no tempo, acessar a criança dele, ele vai entender que colocar uma criança sentada durante 4 horas, pensando como adulto, não é algo interessante, nem na educação infantil,
nem no Fundamental 1, sequer no Fundamental 2. Nós não somos seres que fomos feitos para ficarmos estáticos, parados, ouvindo uma pessoa blá, 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 blá. Durante 4 horas. A gente cansa. Se você entra numa live como a minha, por exemplo, existem pessoas que ficam na minha live e conseguem ficar, às vezes a gente fala 1h30. Às vezes as pessoas vão interagir, a gente fala 2 horas. Tem gente que consegue ficar na minha live 2 horas. 2 horas de pé enfiado comigo. Mas fica como? Fica calado? Algumas pessoas sim, outras interagem comigo. Quando a minha internet tá boa, por exemplo. Alguém chega e diz assim, Gil, o que você acha disso? Às vezes deu meia hora, eu tô saindo. Aí me entra uma colega maravilhosa aqui, por exemplo, que hoje não tá aqui, porque não viu a notificação, tenho certeza. Me entra, por exemplo, a Alexandra, ou a Noélia, ou a Nilda. E eu sei que elas, quando se sentam na frente da tela, elas se sentam para me ouvir e elas interagem. Porque aquilo que a gente vai falando vai causando um rebuliço dentro delas. Elas se identificam com as falas. Se identificam positivamente, ficam desconfortáveis, mas elas externam aquilo que elas estão pensando. Mas a escola, na sua educação formal, é sempre eu vou falar, aí depois que eu falar, você fala. E você fala o quê? O que eu quero ouvir. E você fala o quê? O que não me deixa desconfortável. E você fala o quê? O que não afronte a minha autoridade. E muitas vezes o professor acredita que afrontar a autoridade é o quê? Discordar dele. Ah, porque fulano, olha só, é afrontoso. A fulano faz as coisas assim, só faz do jeito dele. A criança que faz a coisa do jeito dela é uma criança que a escola deveria ter um olhar mais positivo. Mas a escola tem essa capacidade? Não. Não tem. Não vou aqui ser aquela pessoa iludida de acreditar que a gente tenha uma escola em que toda a equipe pedagógica tem o mesmo olhar para a questão da educação, porque a gente não tem. Sempre tem um filho de Deus lá que parou no tempo. Ou sempre tem um filho de Deus lá que acredita que ele é o dono da verdade, o extraordinário, e o jeito que ele faz está certo. Sempre tem aquela pessoa que faz bem feito, mas faz bem feito para poder os outros ver e achar bonito. E o bem feito muitas vezes está numa questão de estética. A sala está bonita, as coisas tá tudo bonita, tudo arrumada. A lembrancinha é top de linha, gasta horrores. Quando vai olhar realmente a questão qualitativa do processo, qualitativa no sentido de o que a criança desenvolveu nesse que fazer, nesse trabalho pedagógico, o que é que foi desenvolvido? O que é que a criança aprendeu? O que é que poderia ter sido feito de melhor, por exemplo? Se eu for trabalhar, por exemplo, a questão das formigas, né? As crianças demonstraram interesse por formigas. Aí o professor pensa, bom, o que é que eu posso fazer para continuar na minha zona de conforto? Eu vou lá, encontro a história que fala sobre formigas, né? Eu levo ilustrações de formigas, eu levo desenhos que tenham formigas, e tudo isso é válido, não estou dizendo jogue isso fora não. Eu levo desenhos que tem formigas, tem um mesmo que eu acho super interessante, que eu esqueci o nome agora, mas ele tem uma questão de uma luta de classes bem forte, né? Tem os gafanhotos e tem as formigas e tudo mais. Aí eu levo a ilustração da formiga, eu levo o desenho da formiga, eu levo o vídeo da formiga, eu levo tudo, mas eu esqueço, eu levo tudo pronto e esqueço da questão da experiência da criança, que é importante. Como assim a experiência da criança é importante? Se eu tenho um formigueiro para observar, por que eu vou observar um formigueiro em uma tela de computador, em uma tela de celular, se eu posso ir lá, olhar a areia, ver o formigueiro, observar aquilo tudo? Eu acho que à medida que o professor leva a criança para o campo, uma colega minha está falando agora há pouco, a Simone, que ela fez esse projeto com as formigas e tinha um parque na frente da escola. Então, se a criança ela tem a possibilidade de observar, é ela que vai trazer a dúvida a partir daquilo que ela observou.
Em alguns minutos, 1 minuto de gravação de vídeo, eu estava observando a trilha das formigas. Eu observei uma formiga parada, inclusive quem não viu o vídeo pode ir lá ver, tá nos stories do Instagram, Ideia Criativa Educa. Eu observei uma formiga enorme, ela era enorme, enorme, gente. Eu tô aqui pensando até agora, eu adulta, por quê? Que aquela formiga enorme, que era a maior de todas, ficou parada no meio. E aí passava uma, se comunicava com ela e ia embora. Eu observei que passou formigas que a perninha estava macetada, aconteceu algum acidente, ela andava se arrastando assim, mas ela andava. Eu observei que tinha formiga, uma formiguinha ou duas que estavam com a tonalidade diferente. Né? As outras eram pretinhas, elas ainda estavam meio avermelhadas. Então tudo isso a criança vai observando e vai trazendo para o professor que aprendeu a escutar. E vai trazendo em que sentido? Isso aqui, aquilo ali. E muitas vezes você não tem a resposta. Por que essa formiga é mais clara que as outras? Por que essa formiga é maior? E aí, olha só, toda uma questão de um conceito que às vezes a gente trabalha dentro de uma folha de papel, coloco lá uma formiga grande e uma formiga pequena. Pinte a formiga grande. Marque com X a formiga pequena. É um conceito que a criança está vendo no momento da observação, a partir da interação que ele tem com outras crianças, que tem uma formiga ali que é grande. E tem uma formiga ali que é pequena. O conceito ele vai sendo criado à medida que uma criança que veio de casa e já tem o conceito formado, interage com outra criança. E diz, olha, grande, olha, pequeno, olha, claro, escuro, olha, vermelho, preto. Tudo uma questão de observação. E a partir daí, que a gente está falando em campos de experiências de base nacional comum curricular, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, por exemplo, que é o campo da questão da experiência, da observação da natureza, e a gente já entra com a questão do conceito da matemática e tudo mais, que também é o campo da matemática, e a gente já entra por cores, né, também, que está ligado à questão da matemática, mas também está ligado à questão do campo das artes. À medida que a gente vai trabalhando com isso tudo, a criança ela vai também trazendo outros questionamentos que envolvem outros campos. Como, por exemplo, quando eu era criança, tinha 2 amigas minhas que iam para uma fazenda, que era do pai da minha amiga. E eu nunca pude ir para essa fazenda, mas elas iam. Quando elas retornavam com uma história que eu passei a minha infância toda acreditando que era verdade. Era uma história inventada, uma história contada. Para quem diz que criança mente, era uma mentira. Para mim é fantasia. Então elas vinham da fazenda e elas diziam assim, olha, sabe as formigas gigantes que a gente conhece? Elas diziam que eu conhecia as formigas gigantes. E eu acreditava, sim. Eu acreditava. E era ótimo acreditar. E elas diziam assim, ela convidou a gente para tomar chá. Olha só que interessante. Desculpa. As formigas convidaram a gente para tomar chá e para comer bolo. E eu perguntava, e como é que é lá? Não, e vocês entraram no formigueiro? Entrei e era gigante, enorme. E eu ficava assim, escutando elas, a gente sentada assim no quintal, debaixo do pé de manga da casa da minha amiga. E eu ficava fascinada. Não, tinha uma mesinha, e tinham cadeirinhas lá, e tinha uma toalha de renda. E as xícaras eram assim, e o bolo era assim. E eu ficava assim, meu Deus, como eu queria ir lá. Como eu queria entrar nesse formigueiro. Por que vocês não me levam? Porque todas as vezes vocês vão sozinhas. E todas as vezes que elas iam, voltava a mesma história do formigueiro gigante em que elas tinham ido lanchar com as formigas. Eu gostava de lanche, gente, eu sempre gostei de comida. Eu adorava bolo, porque não era uma coisa que tinha na minha casa. Não tinha mesmo. Na minha infância, bolo na minha casa, acho que veio ter depois que eu tinha uns 11 anos de idade. Enfim, a gente era muito escasso a questão da alimentação em casa. Mas assim, delas falarem que tinham comido bolo, que tinham tomado chá, que tinham tomado refrigerante. E eu, oxe, meu Deus do céu, e eu ficava, meu Deus, só eu que nunca vou. Então assim, a criança, ela imagina como é dentro do formigueiro. Ela não fica apenas na questão de estar vendo ali fora. E é por isso que é importante ouvir as crianças. Porque à medida que você escuta a criança, você vai construir projetos com base
no interesse delas, nas dúvidas delas, no desejo delas, no anseio delas de aprender alguma coisa. Do que adianta eu, enquanto professor, chegar com um projeto pronto e acabado, em que eu crio a partir daquilo que eu acho que é importante para a minha criança? Eu não estou dizendo que a gente não sabe o que é importante, a gente tem sempre pontos de partida, muitas vezes pontos de partida que a gente observou na sala de aula, mas ainda necessita do olhar da criança para o projeto que a gente está trazendo. O porquê fazer, o para que fazer, a necessidade de fazer, para além, voltando ao nosso tema, para além da questão da premiação. Se eu faço um trabalho pautado na experiência, eu não faço um trabalho pautado na competição. E eu não preciso da premiação. E por que eu não preciso da premiação, Gi? Bora lá. Por que eu não preciso do prêmio e do castigo? No momento que eu promovo um projeto com base em experiência e vivência. Você não precisa de prêmio e castigo porque você não vai necessitar prender a atenção da criança naquilo. Então você não vai precisar premiar a criança para ela parar para observar. Você não vai precisar premiar a criança para a criança ficar quieta, porque a criança não precisa ficar quieta, ela está experienciando. E no momento que for para ela ficar calma, parada, ela vai conseguir. Porque quando ela sentar para fazer qualquer coisa, como por exemplo, um relato de experiência do que ela viu, ou a questão do desenho, ou da modelagem, ou da pintura, acerca de algo que ela vivenciou, ela vai fazer com prazer, com gosto. Ela quer fazer aquilo. Então, eu não vou precisar premiar ninguém. Eu não preciso, por exemplo, levar as crianças para observar formigas. E elas analisarem, elas observarem. E depois eu pedir, gente, então, como é que foi a experiência? E eu vou pedir para elas falarem. Elas vão ficar loucas para falarem sobre a experiência delas. Elas querem interagir, elas querem falar. Então, na medida que eu for abrir uma roda de conversa no campo escuta, fala, pensamento e imaginação, essas crianças, elas já vão estar tão alvoroçadas para falar, que a minha mediação, muitas vezes, vai partir do ponto em que eu precise, colocar limite, não no sentido de fazer a criança calar, mas de fazer a criança compreender que todo mundo ali precisa falar sobre a sua experiência. Todo mundo ali tem algo para expor. E que eu não posso, por exemplo, monopolizar a fala. Uma coisa que eu sempre falo que eu aprendi o conceito de não monopolizar a fala, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa que eu quero muito saber. Eu sou uma pessoa que eu gosto de indagar, que eu gosto de perguntar, que eu gosto de falar, que eu gosto de colocar minhas experiências. Eu gosto, é da minha natureza, eu sou assim. Então, sempre que eu cheguei num curso de formação, numa conferência, em qualquer coisa que alguém está falando e abre para falar, eu vou ser a pessoa que fala. Eu vou sempre ser a pessoa que fala. Eu quero falar, eu quero perguntar, porque eu quero saber. Mas durante muitos anos, principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio, eu falava tanto, que o que eu mais ouvia eram os meus colegas dizendo assim, mas a Girlaine já falou tudo. Eu queria falar, mas o que eu ia falar, a Girlaine já falou. Eu ia falar, mas ela falou. E aí a professora dizia assim, fale do seu jeito, mas eu vou falar o que ela já falou. Então, geralmente, eu era a primeira a falar. E no fim, como eu sou muito curiosa e sou muito faladeira, eu costumava pegar tudo que eles conseguiam ver e colocar um pouquinho mais. E aí eu tirava a possibilidade dos outros falarem, né? Então, o papel também do professor numa roda de conversa não é só, precisa que a criança fale. Né? Porque o campo não é fala. O campo não é fala, pensamento e imaginação. O campo é escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, eu tenho que ensinar o meu aluno, né, a escutar. E eu tenho que escutar, mais do que falar. Mas como o material da gente de trabalho é a fala, o professor fala, e escuta muito pouco. Tanto é que quando você sai da sala de aula, que você está rouco de tanto falar,
Observe se você está dando oportunidade, né, do outro falar e de você escutar. Então, como castigo se não tem atividade enfadonha que leve uma criança a estar fazendo, né, tá se desconectando daquele espaço, né? E castigo que eu falo que é o castigo que o professor ainda utiliza hoje. Apesar da gente o castigo muitas vezes vem a partir de um semáforo. O castigo muitas vezes ele vem mascarado. Quando eu dou prêmio para o outro que se comportou bem, eu estou te castigando, te deixando sem algo. O prêmio e o castigo, numa sala de aula, ele está sempre atrelado, está sempre junto. É impossível você premiar né, dentro dessa perspectiva de que você fez a atividade melhor, estou te dando um prêmio, e você não está castigando os outros e dizendo para os outros que o que ele fez, que o que eles fizeram, né, em uma escala de semáforo, por exemplo, de semáforo do comportamento. Em uma escala de semáforo, quem é o bonzão? Quem está no verde. Quem está no amarelo é mais ou menos. E quem está no vermelho é uma porcaria. Basicamente é isso. A gente tem muito trabalho pedagógico pautado nisso. Ah, Gi, você está dizendo que o semáforo é errado? Gente, eu não estou aqui para dizer para vocês o que é certo e o que é errado. Não é... Cada um sabe de onde ele aperta o calo. Cada um sabe a comunidade que convive. Cada um sabe a equipe pedagógica que tem, a estrutura escolar e que está inserido. Mas uma educação onde eu precise, para manter o nível de concentração mínimo e de interesse mínimo da turma em que eu preciso de semáforo, alguma coisa está errada com o meu planejamento. Eu posso fazer o esforço para modificar o meu planejamento e aí vai requerer uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar, um olhar para a minha prática pedagógica, um olhar para a criança, um estudo esforçado e mais, um estudo esforçado desconsiderando muitas vezes o resto da comunidade escolar que vai ficar toda contra mim, para eu conseguir fazer um trabalho em que as crianças estejam felizes. Como assim a equipe escolar vai estar contra mim? Bom, gente, nós temos coordenadores no Brasil e gestores no Brasil que acreditam que o brincar na educação infantil não serve para nada. Nós temos pessoas que não têm experiência em educação infantil, e eu acho interessante, né, que, desculpa, se eu tenho gestor, se eu tenho coordenadores na escola, cada coordenador deveria ter um coordenador para cada segmento. Não acredito que um coordenador ele dê conta de fazer um trabalho bem feito quando ele tem que estar preso nas orientações para a educação infantil, para a Fundamental 1 e aquela embolação. Eu gosto muito das coisas separadinhas, né? Porque o que a gente trabalha em educação infantil é totalmente diferente do que a gente precisa trabalhar no Fundamental 1. Ainda que a gente tenha uma tendência em educação infantil e em Fundamental 1 a trabalhar a partir de interações, de debates, de análise e tudo mais, a educação infantil é base, é um espaço à parte. Requer um cuidado especial. Não que a gente não tenha que ter um cuidado especial com a alfabetização, com o Fundamental 1, mas compreendam. Se eu crio uma base, por exemplo, de trabalho em interação, em brincadeira e experiência, e eu estou trabalhando pré-requisito básico para alfabetização, eu estou preparando uma criança para no momento que ela for realmente trabalhar com essa questão da codificação e da decodificação, para aprender toda a questão de se alfabetizar de fato, a partir da perspectiva de letramento, eu estou fazendo aquilo que é de competência da educação infantil. Então, essa criança que eu trabalhei na educação infantil, por exemplo, com coordenação motora fina, movimento de pinça, estica a massinha, puxa, aperta a massinha. Quando eu trabalhei toda a musculatura da mão da criança, eu trabalhei essa musculatura a partir de diversas atividades, de diversas experiências, que farão com que essa criança chegue na alfabetização, em que ela tenha que escrever
que olhar para o quadro, que tirar do quadro e tudo mais, ela vai conseguir pegar um lápis. A pega do lápis dela vai ser uma pega de lápis que não seja desconfortável. E eu vou facilitar o processo de alfabetização. Se eu trabalho na educação infantil com toda uma questão de experienciar, de observar, de analisar, de resolver problemas, e quando eu falo resolver problemas, não estou dizendo sentar numa folha e dizer 2 mais 2 é 4. Não, mas resolver os problemas do dia a dia. Né? Utilizando o quê? O seu raciocínio para resolver essa questão. As crianças elas estão o tempo inteiro resolvendo problemas, elas estão o tempo inteiro criando formas de conseguir aquilo que elas querem. Somos nós adultos que vamos tirando da criança essa capacidade à medida que a gente tem medo do que a criança explore. Se a gente, por exemplo, tem uma criança que quer alcançar o trinco da porta e ela não está conseguindo alcançar o trinco da porta, pode parar para observar. Pode ser um bebê de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Ele não consegue alcançar o trinco da porta. Ele olhou e viu que tem um trinco. Ele olhou e entendeu que existe a possibilidade de abrir o trinco. Ele vai começar a analisar porque ele quer sair. Ele analisa o que você fez para sair. O que é que o professor está fazendo para sair? É ali, naquele trinco. Ela puxou para cá. Ele está olhando. A criança está sempre observando. O que é que ela pensa? Para resolver o problema, que é sair da sala, eu preciso abrir um trinco. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou conseguir uma forma de chegar até lá. A criança é um negócio extraordinário. Se você parar para observar uma criança, você vai aprender muita coisa. Então, você vai ver um bebezinho de 2 anos, 3 anos, empurrando uma cadeira. Ele vai empurrar a cadeira, vai levar a cadeira até a porta, vai levar a cadeira até o trinco. E ele vai abrir a bagaça do trinco, ele vai. Ele vai por quê? Porque ele tem o desejo, ele tem a ânsia de resolver o problema. A criança gosta de encontrar a solução e ela encontra a solução sozinha. Só que quando o professor olha lá e vê que a criança começou a arrastar uma cadeira, meu Deus do céu, tá fazendo barulho, tá fazendo zoada, tá acabando com o mundo, o menino tá empurrando uma cadeira, pra onde é que esse menino vai para essa cadeira? Se ele não conseguiu chegar na criança, até a criança, ter empurrado a cadeira até a porta, quando a criança botar os 2 pezinhos em cima da cadeira, meu Deus do céu, a criança vai cair da cadeira, vai se esborrachar, vai quebrar um braço, o que é que vai acontecer, o que é que a mãe vai fazer, o que é que a mãe vai falar? Então, nós estamos o tempo inteiro tirando da criança esse ímpeto de resolver as coisas, esse ímpeto de agir, essa vontade de resolução. Somos nós que matamos na criança a vontade da experiência, a vontade de resolver os problemas. Mas o certo é que as crianças resolvem os problemas. E de uma maneira muito criativa, se a gente parar para observar. Ok? Mas você dá conta de 20 crianças subindo numa cadeira sem você ter medo de que uma caia e quebre o braço, é complicado. Só que se a gente for parar para pensar, todas as crianças que são mais ativas, que se desenvolveram mais rápido, são crianças que conseguem subir em coisas, escalar. Crianças são capazes de escalar montanhas. Nós é que temos medo da escalada. A criança não. A criança não tem medo. A criança sobe na cadeira e rapidinho ela já está em cima da mesinha. E de repente você vê a criança em pé em cima da mesinha e você está pensando, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer ali? Vai cair, vai quebrar um braço. É sempre isso. Vai cair, vai quebrar um braço. Mas a grande verdade é que a maioria das crianças não cai e quebra um braço. A maioria das crianças que em casa escalam, não cai e quebra um braço. A maioria das crianças que escalam um portão. Tem criança que sobe em casa. Eu já vi vídeo nessa internet da criança em cima do telhado. A criança sobe numa árvore. Eu, por exemplo, nunca caí. Para quebrar braço. Nunca. Eu subi em pé de manga, eu subi em pé de goiaba. Eu lembro, eu tenho memórias minhas de eu no pé de goiaba, porque você quer a goiaba que está no alto. Né? Cheiro Wagner, bom trabalho. A gente, o pé de goiaba, a última galinha tem aquela goiaba. É aquela goiaba que a gente chama de bitela aqui na Bahia, não sei como é que você chama.
É aquela goiaba, gente. A goiaba, ela tem um cheiro extraordinário, porque é uma goiaba sem agrotóxico. Ainda lembro do cheiro da infância. Ela tá naquela pontinha, no último galinho. Você tem que chegar no galho mais fino. Aquele negócio balança, aquele negócio, uma bagaça que balança. Eu já estive em galhos tão finos, tão finos, tão finos, tão finos, que eu ficava morrendo de medo, eu vou cair. Mas eu ia, e eu conseguia pegar a bendita da goiaba. Hoje eu tenho medo. Eu, adulta, tenho medo. Eu fui aprendendo a ter medo. Foram me botando tanto medo na vida que eu tenho medo. Eu subi em pé de coqueiro. Eu subi em poste. Hoje em dia eu vou subir na escada da minha casa para olhar a água, a caixa d'água. Eu vou subir na escada e vou subindo morrendo de medo. Um medo de altura que eu nunca tive quando eu era criança. A criança, ela não tem esse medo que a gente tem de experimentar, de descobrir. Nunca caí de árvore. Nunca. Eu caía no chão. Eu caía com coisa boba. Eu caía de escorregar numa calçada e cair. Mas assim, de cair subindo em árvore, eu nunca caí. Mas a gente tem, o adulto tem medo e precisa que a criança tenha medo. Então, se você fizer algo que eu acho que vai te machucar, né? Tipo, a criança tá subindo aqui, olha, se você ficar subindo, eu vou botar você de castigo, eu vou deixar de dar isso aqui pra você. Aí veio o castigo, né? Sempre. A gente não sabe, não aprendeu a educar se não for por prêmio e castigo. Porque a gente tem medo das experiências das crianças. E eu não tô falando de vocês que têm medo das experiências das crianças, que eu sou uma pessoa apavorada. Eu sou uma pessoa apavorada com criança e com meus petzinhos. Meus petzinhos são de um jeito que eu chego, eles estão na guia e a gente vai atravessar a estrada. Aí eu penso, meu Deus, e se ele se soltar da guia? Eu pego e boto no braço. Então, assim, eu limito muito os meus petzinhos. Minhas crianças sempre foram muito de subir em árvore, de brincar, de fazer o mundo inteiro. Mas enquanto eu não tinha o medo que eu desenvolvi com os traumas, com os relacionamentos pavorosos que eu tive e tudo mais. Enquanto eu não tinha medo, eu conseguia deixar que as pessoas fossem, que os meus filhos fossem muito mais livres do que quando eu comecei a desenvolver fobias. Então, muitas vezes a gente quer não, a gente imprime na criança os medos que são nossos. E se cair, quebrar um braço, é sempre isso. Eu sou apavorada. E escola. O pouco tempo que eu passei na escola agora, no início do ano, para quem não sabe, eu já entrei e já saí, né? Não dá para conciliar trabalho. Eu sempre falo, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E o meu fazer as coisas bem feitas requer de mim 100% do meu tempo e da minha dedicação. Eu sou nesse tópico. Problema familiar, problema de saúde e tudo mais. Eu pensei, não. Mas o pouco tempo que eu passei me deu uma base tão forte do que é o espaço pedagógico, né? Com todos os seus conflitos, com todas as suas dificuldades e com toda a sua beleza, que eu olho para mim e ainda me vejo apavorada. Meu Deus, tem uma criança ali, e se essa criança cai? A hora do recreio para mim é a hora do pavor. É a hora da agonia. Eu tô, meu Jesus Cristo, olha só. O outro tá correndo atrás do outro. O outro vai bater. Meu Deus, vai cair. E se bater, e se tiver um traumatismo craniano? Eu sou uma pessoa apavorada para estar no espaço pedagógico. Porque eu tô sempre pensando, e se sair na hora do recreio e sumir essa criança? E se a criança acabar sendo atropelada na hora que for sair da escola? Eu sou uma pessoa apavorada, não nego isso para ninguém. Então, quando eu falo de limitação, é nesse sentido, de o adulto ter tanto medo que limita a experiência da criança. Parto de mim para falar a vocês, sem hipocrisia nenhuma, sem a pretensão de querer dizer para os outros, seja como eu, porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Graças a Deus, não sou perfeita. Mas que a gente limita muito. No sentido da criança estar experienciando ali, numa sala de aula, por exemplo, ou num espaço aberto, em um parque, eu já fico mais à vontade. Eu sei que a criança, ela está ali, ela está num espaço que eu posso observar melhor, só com a turma. O recreio para mim é difícil porque tem diversas crianças de diversas idades, né? Então só está a turma, só está aqueles agentes
piquititicos, aqueles sujeitos daquela idade, trabalhando em uma experiência. Eu acho lindo o trabalho da criança. Então, a criança, num parque, na frente da escola, como foi o caso da Simone, observando formiguinhas, catando gravetos, né, colocando florzinhas dentro de um cestinho que a gente improvisa com, sei lá, com com frasco de amaciante. Eu acho de uma riqueza muito grande, gente, é muito lindo. Bom dia, Marina. Bom dia, Alcilene. Obrigada pelo carinho. Maravilhosa, saudade de tu. Nunca mais tive tempo de assistir uma live ao vivo. Ah, tá assistindo hoje. Gurupi, Tocantins, a Marina, gente. Gurupi. Que nome bonito. Que nome lindo. Então, voltando, tem um amigo meu que diz assim, gente, suas lives são bagunçadas. São bagunçadas por quê? Porque você fala do mundo de coisa ao mesmo tempo. Mas eu vejo tanta conexão nas coisas, gente, que eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Então, eu acho que a minha mente é bagunçada, né? A minha mente é meio flutuante, por assim dizer. Eu falo que eu tenho uma mente buliçosa. Minha mente gosta de ver o todo, de falar do todo, de interagir com o todo, né? De não ficar apenas naquele espaço. Então, quando a gente fala de prêmios, quando a gente fala de premiação, de premiar alguém por alguma coisa, o prêmio é sempre algo que é mais difícil de você conseguir do que o castigo. Não sei se vocês já observaram. Você está numa sala de aula, o simples fato de você interagir de uma maneira diferente te leva a determinado castigo. Bom dia, Josiane. O simples fato de você interagir de uma maneira diferente te leva a determinado castigo. Mas para você conseguir um prêmio, você precisa se esforçar. E aí eu queria chegar nesse ponto com vocês, tá bom? E aí nesse ponto talvez eu vá partir para aquela questão mais pessoal, mais a nível de relacionamento humano, de interações de pessoas com pessoas para além do ambiente escolar. Né? Nessa perspectiva do castigo, numa educação, digamos assim, de casa, numa educação familiar, a sua mãe, para lhe dar um prêmio, por exemplo, uma criança quer um celular. Mãe, eu quero um celular. Né? Aí a mãe diz para ela, se você se comportar direitinho, fizer todos os deveres de casa, fizer suas tarefas direitinho, limpar o seu quarto no final do ano, eu te dou esse celular. Então, a criança, ela emprega um esforço em 365 dias. Um esforço que, sim, vai criar determinado hábito nela e pode ser uma coisa positiva, dependendo do que a mãe vai pedir ou do que o pai vai pedir. Eu falo muito mãe porque, geralmente, a educação dos filhos está muito atrelada à figura materna. A gente vê isso principalmente nas reuniões pedagógicas, que as mães vão, cadê os pais? Jesus sabe, e vão lá de vez em quando. Mas, enfim, o prêmio, ele é algo dificultoso. Ele é algo que requer uma quebra, uma quebra do agir espontâneo, uma quebra da nossa forma de ser. O prêmio, ele vem sempre atrelado a um esforço, a um sacrifício que tem que ser feito, a uma dedicação a algo. O castigo não. Para você receber o castigo, basta você ser você. Sim, Gil, mas como é que isso influencia nos relacionamentos humanos? Bora lá. Se você conhece, por exemplo, uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, e você gostou da pessoa, do perfil da pessoa e tudo mais, a tendência é você colocar essa pessoa num pedestal. A tendência é que essa pessoa seja para você uma pessoa extraordinária. Por quê? Se você quer tanto essa pessoa, você coloca a pessoa como um prêmio. Você quer ter a satisfação de estar do lado daquela pessoa. Você quer ter a satisfação de estar junto, de chegar perto, de dar um cheiro no cangote. Você quer. Então, você começa a colocar aquela pessoa como um prêmio. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo que a gente acha que precisa empregar esforço. Quando você acha que você precisa empregar esforço, você precisa se dedicar àquela pessoa.
Você precisa oferecer àquela pessoa o melhor que você tiver para que aquela pessoa ofereça para você a presença dela. Então você começa a moldar a sua personalidade até o ponto em que você se sinta digno daquele prêmio. Como assim? Bom, se eu aprendi que tudo que é bom vem com dificuldade, essa pessoa virá para mim à medida que eu fizer sacrifícios. Então a mulher geralmente vai sacrificar o quê? Vai sacrificar a forma de vestir, vai sacrificar a forma de falar, a forma de agir. Até os seus posts no Facebook vão mudar. Se você colocar uma história mais sexy, ele vai mudando para uma coisa mais recatada e do lar. Se você compartilhar umas coisas meio doidas, meio sem juízo, você vai começando a dizer, não, bora arrumar aqui. E com dedicação, quiçá, queira Deus que eu mereça o prêmio que é essa pessoa que eu coloquei no pedestal. Então a gente tem um mascaramento de realidade muito forte quando a gente quer alcançar o prêmio da atenção e do apreço do outro. Quando, na verdade, a grande sacada da questão dos relacionamentos humanos é que se alguém for se interessar por você, vai se interessar pela sua essência. Vai se interessar por aquilo que você é e não por aquilo que você produz para conseguir o mínimo da atenção da pessoa. Porque se você tem que se esforçar para ter a atenção de alguém, cara, não vale a pena. Não faz sentido você se esforçar muito para se tornar algo que você não é, só para dar conta de que alguém vai olhar para você e te achar digno. Você tem que se sentir digno do prêmio que você quer alcançar. E é por isso que a perspectiva da educação com base no prêmio, ela pode ser incrivelmente devastadora para a questão da sua estrutura, da sua essência. Ora, se eu preciso me esforçar um ano inteiro para conseguir ter de alguém algo que eu quero muito, a ideia é sempre essa. Eu quero, para conseguir eu tenho que me esforçar muito. Então o que vem fácil acaba sendo visto não como prêmio, mas como uma coisa que não vale muita coisa, que não vale a pena. Daí que as pessoas dizem, ah, gente, eu me esforcei para conseguir esse diploma. Ele é melhor porque eu me esforcei. Não, ele não é melhor porque você se esforçou mais. Bom dia, Ricardo. O prêmio não é melhor porque você se esforça mais. Você não é merecedor porque você se esforçou mais, porque você lutou mais, porque você brigou mais. Porque quando você tem que brigar para que alguém esteja com você, para que alguém goste, quando você tem que modificar tudo que você é, para que alguém goste de estar perto de você, esse é o pior dos prêmios que você pode receber. Porque de fato a pessoa não vai estar com você, a pessoa vai estar com o que você criou para estar perto da pessoa. Compreende? Prêmios e castigos podem ser coisas incrivelmente danosas. Tanto o castigo quanto o prêmio. Não faz diferença. Ah, Gi, mas se a gente fica o tempo inteiro... Ah, porque a criança tem que ter limite. Aí a gente vem para a questão do limite. Vamos para o limite. Qual é o limite, então? Lá. Aí a gente parte do entendimento da regra, né? E a gente tem a regra social e a gente tem a regra que a gente cria pra gente mesmo. Como assim a gente tem a regra da gente? Você cria suas regras a partir do seu código de ética e de moralidade. Tem a regra social e tem a sua regra. Ok? Para você abraçar uma regra social, muitas vezes a sociedade, as instituições religiosas, a instituição familiar, né, a própria escola vai imprimindo castigo. Para quê? Para que você se adeque e siga a regra. Como assim? Bora ilustrar. Bora ilustrar. Eu quero que determinada criança tenha um entendimento de que existe um momento na escola de a gente fazer pausa. Por exemplo, sentar para fazer atividade requer concentração. Eu posso trabalhar na perspectiva do prêmio. Olha, quem se concentrar em fazer atividade, eu vou dar uma estrelinha.
eu posso trabalhar na perspectiva do castigo. Quem não se concentrar para fazer atividade e ficar conversando, eu vou colocar lá no semáforo no vermelho. E aí eu vou chamar o pai e vou chamar a mãe. Ou eu posso fazer o que é mais difícil, que é trabalhar a questão da concentração e a importância da concentração. E isso leva tempo, esforço e técnica. Como é que uma criança se concentra? Como você se concentra? Você se concentra pelo simples fato de alguém ter mandado você se concentrar? Se eu falar para você agora, gente, bora fazer uma atividade aqui. Eu quero que você pegue aí papel e caneta, ok? E se concentre em fazer um texto de 20 linhas sobre prêmios e castigos. Ora, você pode estar num momento em que você não quer pensar sobre prêmios e castigos. Em que você não vai achar 20 linhas para escrever sobre prêmios e castigos. Você pode estar num momento em que você está aqui me ouvindo e alguém está interagindo com você do outro lado da sala. E está chamando a tua atenção. Concentrar-se não acontece simplesmente porque alguém mandou. Requer que a gente faça exercícios, né? Para conseguir ter o mínimo de concentração possível. No caso de você adulto e de mim adulta, e também de crianças, se o professor souber como fazer, meditação é uma boa forma, não apenas de a gente se concentrar, porque à medida que você medita, você concentra na sua respiração, não apenas de você se concentrar, mas de você se acalmar, de você se aterrar, de você se estabilizar e de você entender. Existe hora para correr, existe hora para ficar. Então, ainda que a regra social peça que a gente tenha em determinados espaços determinado comportamento, não quer dizer que a gente tenha esse comportamento porque a gente entende que é o correto, porque tem a sua regra. Para além da regra social. Entende? A minha questão, por exemplo, de hiperatividade, eu estou sempre me bulindo. Eu posso estar concentrada, mas eu estou aqui. Eu estou conversando com vocês, eu já tenho até essa cadeirinha que rola, que gira, porque eu gosto de ficar me bulindo. A minha personalidade é assim. Ela é uma personalidade mais agitada. Então, não tem como o professor pedir para uma menina, que nem eu, agitada, se concentre. Não vai rolar. Muitas vezes, para o professor conseguir uma concentração minha, ele tinha que me deixar sair da sala. E daí, você abre a questão... Por exemplo, tinha coisas que os meus professores faziam por mim, que talvez não tenha sido o melhor para mim por um ponto, mas foi o melhor para mim por outro ponto. Eu sempre tive dificuldade de fazer trabalho em grupo. Eu gosto de fazer trabalho só. Então, se o trabalho é em grupo, né, requer que as outras pessoas consigam entender esse emaranhado de loucura que sou eu, e eu consiga diminuir o meu ritmo para compreender o outro. Isso eu conseguiria trabalhar à medida que o meu professor, que os meus professores fossem, de certo modo, né, me estimulando a estar naquele espaço de, olha, não, você tem que enfrentar trabalho em grupo. Por que você tem que enfrentar trabalho em grupo? Porque você precisa desenvolver habilidades sociais. De entender que o outro tem um ritmo e você tem um. Mas não. Meus professores dizem, Girardi, você quer fazer só? Quero fazer sozinho. Então, eu passei boa parte da minha vida fazendo trabalho em grupo só. Quando eu cheguei na universidade, o trabalho em grupo tinha que ser em grupo. E aí a faculdade passava o trabalho em grupo 6 meses antes e eu queria fazer 4 meses antes. Não, 2 meses já deu. Mas aí tinha toda a equipe e os outros, cada um com o seu trabalho, não conseguiam tempo. E de repente estava na última semana e eu estava doida para jogar pedra no mundo. Porque eu tô, gente, cadê o pedaço de vocês pro Frankenstein? Né? O meu TCC eu entreguei com antecedência. Porque eu fico naquela coisa, tem que ser assim, desse jeito. Mas os meus professores tanto me deixavam... Eu tinha uma professora que me deixava sair para ler. Porque ela fazia aquela questão do apontamento, né? Eu falo, vocês escrevem, depois eu explico. Ela tirava 2 aulas para escrever
2 aulas para explicar. Eu falava, Pró, seguinte, será que a senhora deixa eu ir lá para fora ler? A senhora sabe que eu vou ler, né? A senhora sabe que eu vou sentar ali no banco, ou vou sentar lá debaixo da árvore e eu vou ficar lendo. A senhora não sabe? Sei. Se eu ficar aqui dentro, Pró, a senhora sabe que eu não vou escrever. Eu não vou escrever, Pró. A senhora sabe que não dá. Pró, não dá. Depois eu pego o caderno com os meninos. Eu não tenho paciência. E ela deixava eu sair para fora para ficar lendo. E eu ficava lá fora lendo. Então, meus professores abriam muita concessão para mim. Seja porque sabia que eu ia fazer aquilo que eu estava falando que eu ia fazer. E chegava no dia da prova, muitas vezes eu não tinha uma linha escrita. Aí no dia da explicação dela, eu sentava e ouvia a explicação todinha. E aí no dia da prova dela, eu escrevia com as minhas palavras e tirava a nota que eu precisava tirar. Mas era assim. Tinha professor de português que eu dizia, posso ir lá fora fazer a redação? A senhora deixa? Porque aqui eu não consigo me concentrar. Tem muita gente aqui na sala, né? Eu preciso ir lá para fora, né? E aí eu ia lá para fora, para fazer a redação lá fora. Porque você não trabalhava, os outros sim. Eu trabalhava, Ricardo, pior que eu trabalhava. Eu tinha 4 filhos e trabalhava. Mas é que eu realmente, quando eu vou me dedicar a alguma coisa para fazer, não tem jeito, eu vou fazer aquele negócio. E eu vou fazer em tempo recorde, porque é o meu jeito. Ou eu vou fazer em tempo recorde, eu tenho 2 formas de agir. Quando envolvem outras pessoas, eu posso fazer num tempo recorde para entregar logo, para me ver livre. Quando é uma coisa que é só meu, eu posso procrastinar e fazer tudo no último dia. Então, eu sempre estive muito em 2 opostos, né? Desculpa. Enfim, a desequilibrada. Ou procrastinava para chegar no último segundo e fazer. Geralmente, quando é assim, é algo mais meu. Ou então, eu fazia com 2, 3 meses de antecedência. E tudo mais. Trabalhava também. Na época, eu tinha 41 blogs. Eu fazia, no mínimo, 5 publicações por dia. Então, a minha dedicação ao meu trabalho de blogueira era muito maior do que o que eu tenho hoje. Então, eu trabalhava, não era essa questão, não. Mas cada um lida de uma forma, né? Cada um com seus trabalhos. Quem trabalha fora, quem trabalha dentro, quem trabalha a partir de uma perspectiva de chefia e quem trabalha sendo seu próprio chefe. Então, tem toda uma... Como é que fala? Não é dificuldade, não, com dificuldade na cabeça. Tem toda uma diferenciação, né? Sobre como cada um se dedica. E ninguém está se dedicando menos porque está deixando para o último mês. Ou porque não conseguiu fazer há 3 meses antes. É simplesmente o jeito que as pessoas são, né? Cada uma de uma forma. Mas, enfim, eu não aprendi a trabalhar em grupo. Um dos meus professores, por exemplo, ele fazia o trabalho assim, ele separava. Uma parte do trabalho vai ser uma peça teatral. A outra parte do trabalho vai ser um seminário. E o teatral, a peça teatral era para fazer em grupo. E o seminário você podia falar individualmente. Então, o que é que eu fazia? Eu não fazia a peça teatral. Apesar de ter a pontuação da peça teatral, por ser em grupo, eu não fazia. E o professor disse, você vai ficar sem nota. Eu vou ficar sem nota. No seminário, eu tiro alguma coisa. Então, o seminário valia 6, o trabalho em grupo valia 4, e eu não fazia o trabalho em grupo, fazia só o seminário e ficava com 6. Ou com 5. Né? Geralmente ficava com 5,5, ficava com 6. Me esforçava muito para trabalhar, para fazer aquilo, para fazer aquele esforço para conseguir, né, a pontuação sem ter que fazer o trabalho em equipe. Então, eu sempre fugi muito do trabalho em equipe. Eu não sei nem se era por causa dos outros, eu acho que era mais por causa de mim, para poder os outros não se chatear com a minha chatice. Porque eu dava trabalho. Eu ia questionar pequenas coisas. Eu ia olhar assim, não, gente, dá para fazer assim. O perfeccionismo me arrasava. Eu não conseguia partir só daquele ponto que a professora pediu. A professora pediu para a gente analisar esse texto, né, dessa apostila. Eu ia correr atrás de um monte de livro que falasse do mesmo assunto para eu trazer o que não estava na apostila. Então, eu era chata pra caramba. Ainda sou. Na verdade, ainda sou, né? Mas, assim, existem muitas formas de educar. No fim, eu fui desenvolvendo algumas habilidades
para trabalhar na solidão, que é muito típica da minha personalidade, essa questão da solitude. E fui deixando de desenvolver tantas outras experiências que eu poderia ter desenvolvido. Então não dá para você premiar a pessoa sempre com a solitude. Porque para mim, os professores eram tão bonzinhos, né? Para mim era um prêmio poder fazer minhas coisas sozinhos. E mais, ela ainda conseguia ser elogiada. Meu Deus do céu, né? Então, existe fórmula mágica para educar? Não. Não, e é por isso mesmo que a gente vem trazendo essa ideia da perspectiva dos prêmios e castigos, porque não existe uma fórmula mágica para educar. Não é que eu colocando o semáforo na sala de aula e colocando lá verde, amarelo, azul, lá vai eu, a doida botando azul no semáforo, botando vermelho, amarelo, verde, amarelo e vermelho, que eu vou conseguir desenvolver na criança a habilidade de se comportar, de compreender a regra, porque a compreensão da regra, ela pode vir a partir de um castigo? Pode. Mas quando eu compreendo a regra a partir de um castigo, eu posso vir a cumprir a regra apenas pelo medo e não pelo entendimento. Como, por exemplo, se eu não roubo alguém, ou se eu não mato alguém, porque eu tenho medo de ser presa, pode ser que eu faça escondido, se eu tiver convicção e certeza que eu não vou ser presa, né? Então, eu acho a ética, o trabalho com a ética e o entendimento da regra muito mais importante, muito mais adequado na educação do que a imposição de determinados comportamentos. Então, se eu chego na escola, eu pergunto o regimento interno da escola. Ah, tá defasado, mas a escola precisa do regimento. Porque os pais precisam entender o regimento, os professores precisam entender o regimento interno da escola. A gente precisa saber que existem regras para o bom funcionamento da escola. Mas precisa que exista um entendimento da regra, né? Se eu especifico como regra o horário de entrada às 8 da manhã com tolerância de 15 minutos, eu entendo que a tolerância de 15 minutos não é para o professor. O professor chega na escola, 7h55 para 8 horas, ele está na sala de aula, no posto dele. Então o professor precisa entender que chegar atrasado não é algo interessante, mas ele precisa querer e entender a necessidade de estar lá no horário, não apenas para cumprir um ponto, e não apenas porque o dinheiro dele vai ser descontado, mas entender realmente que para o bom funcionamento é boa regra. Mas se ele entende, por exemplo, que, não, né, é só para cumprir a regra, então ele chega e fica fazendo hora. Deixa eu botar aqui meu celular no carregador, né? Então tem gente que chega no horário, né? Chega. Mas aí começa a fazer hora. Como assim, Gi, fazer hora? Começa a conversar na secretaria. Começa a conversar na porta da sala. E aí os alunos chegam, dá 8h15, dá 8h20, dá 8h30, e tem professor que ainda está conversando, está batendo papo. Então ele está cumprindo a regra, mas na verdade não está cumprindo. Não é assim? Então é muito mais interessante, né, que a criança ela aprenda a importância de desenvolver determinada ação do que ela faça porque ela tem medo de ficar no vermelho e ficar todo mundo tirando sarro dela. Ou que ela cumpra determinada ação para você dar uma estrela para ela, para você dar um pirulito para ela, né, para você no final do mês premiar ela com alguma coisa. Desculpa, porque a vida não vai premiar a gente o tempo todo, né? E não tão rápido quanto a escola faz. E não tão rápido, né? Muitas vezes, quanto um professor faz. Um pai já não premia tão rápido, já deixa o ano inteiro correndo atrás do prêmio. Brigando pelo prêmio, ficando doido pelo prêmio, né? Se condicionando a fazer determinada coisa pelo prêmio. E aí, coloca esse peso nas relações, de a gente ter que ser perfeito para conseguir aquele prêmio abençoado. Ricardo, de novidade, eu estou trabalhando com educação especial. Ai, que bom, gente. É muito legal, porque eu trabalho com cada aluno de um jeito. Cada um se concentra de uma forma. Exatamente. Eu falo muito para os colegas acerca do atendimento educacional especializado,
né, do AEE, que a gente chama, né, educação especial, que tudo que você for levar para uma criança especial, na educação infantil, vai servir para todas as outras crianças. Então, às vezes o professor diz assim, mas aí eu vou atrasar a minha turma, porque uma criança especial atrasa a turma, que eu acho tacanho ainda. O olhar de determinados professores para a educação especial, né? Quando, na verdade, tudo que você leva para facilitar o trabalho pedagógico com a criança especial, né? Uma criança com deficiência, que é o termo que a gente utiliza hoje, né? Apesar de muita gente ficar corrigindo a gente, o termo técnico é criança com deficiência, pessoa com deficiência, né? O termo não é criança especial, pessoa especial, é criança ou, no caso da educação infantil, quando a gente trabalha com criança com deficiência ou pessoa com deficiência, né? Qualquer trabalho com pessoa com deficiência vai facilitar o processo de desenvolvimento e aprendizagem das outras crianças. Então, não é eu pensar uma coisa, que eu vou pensar isso aqui para a criança. Não, você vai pensar algo para colocar no seu planejamento, se você não trabalha numa sala de recursos, por exemplo, para colocar no seu planejamento que vá abraçar todos, né? Inclusive, né, a criança com deficiência. Ricardo, um com música, um se concentra com música, outro com brinquedo, outro que gosta de ficar junto, é maravilhoso. E na sala de aula não é diferente. Porque quando a gente fala da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, né, colocando aqui especificamente algo meu, né, da minha vivência com pessoa com deficiência, na questão do autismo leve, o foco do meu sempre foi assim, foco diferenciado. Em uma época é matemática, na outra época é geografia, numa época é determinado país, determinado espaço, né? Atualmente, política. Ainda está na política, né? Uma época é geografia, né? E vai modificando, né, a forma como ele gosta disso ou gosta daquilo. Música nunca foi. Mas eu já conheci crianças com a mesma deficiência que o foco é a música, que a música é o que faz a criança se concentrar. Na nossa sala de aula não é diferente, porque nós nos concentramos de maneira diferenciada. E é por isso que é tão difícil o processo educacional. Porque você coloca 20 sujeitos dentro de uma sala de aula, cada um de uma maneira diferente. E cada um se concentrando de uma forma. E cada um com um interesse diferente. Até você unir todos os interesses em torno de um projeto é uma mão de obra. E é por isso que é tão estranho que as secretarias ainda tenham certa imposição de projetos, com a ideia de que esse projeto aqui serve para todo mundo. Não serve. Não serve, porque o interesse daquela turma naquele momento não é aquilo. O interesse daquela turma é outro. Como é que eu vou chegar lá, na minha sala de aula, para fazer um projeto, para trabalhar um projeto, sei lá, sobre, órgãos dos sentidos? Quando a criança ela está envolvida em outra questão. É complicado. Eu posso fazer um link entre um projeto que uma secretaria impõe e aquilo que está sendo estudado na sala de aula. Mas, quando a gente fala de aprendizagem significativa, se a gente parte primeiro do interesse da criança, eu não vou partir do interesse da Secretaria da Educação. Eu tenho que partir do interesse da criança. Estou trabalhando ali um projeto, sei lá. A gente está falando de formiga nesse instante, sobre formigas. Mas as crianças estão querendo saber de borboletas. Vou fazer um link entre formiga e borboleta, animais invertebrados, né? Insetos. Bichinhos de jardim. Mas o foco principal do projeto vai ser o quê? A borboleta, né? As fases da borboleta, tá? As músicas que envolvam mais a questão. Por quê? Porque o interesse da criança, naquele momento, é aquilo ali. Não tem por que eu ficar correndo atrás do meu interesse ou do interesse da secretaria. Pelo menos é assim que eu entendo. Dessa maneira. Então, como não se muda a tendência sem modificar a forma como a gente olha a escola, a criança, a estrutura e a sociedade, o blá blá blá
que tanta gente reclama, a falação nos ambientes que tanta gente reclama, é algo que se faz extremamente necessário. O problema é que as pessoas ainda não aprenderam a debater para encontrar soluções. Elas aprenderam a debater para impor a forma de visão de mundo delas. Quando a gente debate dentro de um AC, por exemplo, para falar sobre prêmios e castigos, um AC que a gente fala aqui é o HTPC em outros lugares, né, que são as reuniões pedagógicas. Então, sentamos para falar sobre prêmios e castigos. O que a gente precisa é levar o entendimento da equipe escolar, o que tem de positivo ou de negativo em prêmios e castigos. A gente precisa levar referencial teórico, Montessori é ótima para falar de prêmios e castigos. E vir para uma perspectiva de educar o olhar de cada um para os sujeitos, para o espaço, para a própria ação. Na medida que eu chego lá, no espaço, para debater sobre prêmios e castigos, e o meu referencial é simplesmente, quando eu era criança, minha mãe me botou de castigo e por isso eu sou uma pessoa boa, então realmente eu vou considerar que tudo que estiver sendo trazido ali vai ser trazido num espaço de blá 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 que não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque não serve para mim. E por que não serve para mim? Porque eu não estou aberta à mudança, eu não quero educar o meu olhar. Eu acredito que o que eu já sei já está suficiente. Então, por que eu vou aceitar uma visão de mundo sua? E aí é que as reuniões pedagógicas se tornam simples blá, blá, blá. Porque é todo mundo falando e ninguém escutando. Há um monte de gente falando um monte de coisa e um monte de gente concordando. Não, é assim mesmo. Mas por que é assim mesmo? É o único jeito de ser? Porque às vezes a gente fica bitolado em que as coisas são do jeito que são. E por que a gente fica bitolado? Porque é melhor fazer do jeito que faz do que modificar, conseguir, né, fazer um trabalho para modificar toda uma estrutura. Porque seria dar murro em ponta de faca. Eu não sou uma pessoa muito disposta a dar murro em ponta de faca. Porque a transformação, como eu falo para vocês, não vem do externo. Não é o outro. A gente pode criar 1000 documentos. 1000. E a prova viva de que a educação não é transformada a partir das teorias que são criadas, a gente pode ver na estrutura da escola pública brasileira. A transformação é 1 a 1. Porque ela vem de dentro, ela é interna. Você chocar o que está nos documentos oficiais com a estrutura escolar e com o olhar da sociedade e de muitos professores para a questão da educação, se você for olhar, é um abismo. Existe um abismo entre a BNCC Educação Infantil e o espaço pedagógico. Um abismo do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Porque não existe estrutura para trabalhar com o campo nenhum, numa perspectiva de experiência com a criança, se você tem uma equipe pedagógica engessada, desde o coordenador até o professor. E mais, tão engessada a ponto de que a família impõe currículo. É a família que dita a regra. É a família que diz o que o professor tem que ensinar. Então o abismo é muito grande. A modificação, ela é praticamente impossível. Porque se você não modifica a forma de olhar a educação, a forma de ver a criança... Acho que quando eu comecei a fazer live sobre a Base Nacional Comum Curricular, o que eu sempre colocava para vocês, o mais importante para você colocar uma BNCC em ação é entender o conceito de criança. Você entender o conceito de criança, pronto, tá ali a sacada. A criança é o quê? Quem é a criança? A criança é um sujeito histórico. A criança, ela constrói conhecimento. A criança não é um ser passivo, a criança não é um ser que você possa empurrar a coisa na cabeça. A criança está em pleno desenvolvimento. A criança não é uma folha em branco. A criança não é uma tábula rasa. A criança, ela tem condições
de desenvolver habilidades extraordinárias. Não se subestima o poder de aprendizagem de uma criança pequena. Uma criança pequena aprende tudo. Ah, a criança pequena aprende a ler? Aprende. Com 3 anos, com 2 anos de idade, a criança aprende a ler. Ah, mas aí você está dizendo para alfabetizar na educação infantil? Não. Não da forma que a alfabetização é trazida para a educação infantil, numa espécie de escolarização. A alfabetização é processo. E é um processo que pode ser natural e rico desde a primeira infância. Você pode ter uma criança lendo aos 4 anos, sem nunca ter ido na escola. Eu comecei a ler aos 4 anos sem nunca ter ido na escola. Superdotada? Não. Inteligência excepcional? Não. Tô na média ali, ó, talvez para baixo da média, tadinho de mim. E não tô, você tá se subestimando. Não, tô me subestimando não, tô olhando a realidade da vida. Existem pessoas extremamente inteligentes. Quem sou eu na fila do pão? Mas assim, com 4 anos eu li, sem nunca ter ido na escola. Não houve forçação de barra, não foi uma educação feita na perspectiva mecânica, não era aquela confusão do que você tem que saber, não tinha pressão familiar para poder aprender a ler, não tinha pressão da escola para poder aprender a ler. Foi algo que se deu naturalmente. A criança, ela tem capacidade. Nós é que duvidamos da capacidade das crianças, nós é que limitamos a criança. Então, se você entende que a criança, ela é um sujeito que constrói conhecimento, você não subestima a capacidade delas construírem. Você está ali, muitas vezes você está ali mediando situações, preparando o ambiente e aprendendo com elas. E as crianças são capazes de dar para a gente lições extraordinárias. Então, da próxima vez que você for pensar na educação por um viés de premiação ou de castigo, reflita um pouquinho. E se você puder transformar o seu olhar, você não vai transformar o seu olhar porque eu estou dizendo para você transformar o seu olhar. Porque se a transformação vier de fora, que é de mim para você, ela não é transformação. A sua transformação para a forma como você enxerga a educação tem que vir de dentro de você. Vai vir a partir da nossa interação, ou da interação que você tem com outras pessoas, da literatura, da teoria que você lê. Vai vir a partir de diferentes ideias, mas a construção é sua, porque você também não é uma tábua rasa. É daí que é preciso entender que se a criança não é uma tábua rasa, em que você imprime as suas ideias, você, adulto, continua não sendo alguém que eu vá imprimir ideias. Eu posso, a partir da minha reflexão, te levar a refletir. Não sei nem se é a palavra levar. É estimular em você a vontade de refletir. Mas à medida que você for refletindo, tanto você pode concordar comigo, quanto você pode discordar comigo, e está tudo ótimo. Adoro, inclusive, que você discorde. Mas o que eu entendo é que quando você transforma o seu olhar, você constrói conhecimento. À medida que você entende que tem que pensar sempre do mesmo jeito, o tempo inteiro, que ninguém pode fazer você mudar de opinião, porque você nasceu assim, cresceu assim, é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Desculpa. Então você não muda, você não modifica. Não adianta você criar planejamento todo dia, você levar atividades para práticas pedagógicas nas quais você não acredita. Não adianta você colocar em prática um plano que outra pessoa fez a partir de um documento oficial que você não acredita que sirva, porque na tua cabeça só serve se você der um prêmio e só serve se for castigo, que só é efetivo assim. Você transforma o olhar a partir do momento que você reflete, que você pensa a realidade, que você pensa a sua realidade e que você pensa a realidade do outro. Então, quer mudar, quer modificar, quer transformar, quer melhorar? Porque de nada adianta você estar numa sala de aula que está virada nos 70 e você está gastando seu dinheiro para dar prêmio para os meninos ficar quietos. Ou você está castigando os meninos para poder eles ficarem quietos. Quando na verdade é muito melhor você olhar para essa turma, o que ela gosta, o que ela quer, por que ela se comporta dessa forma, como está o meu planejamento, e a partir daí você fazer todo um trabalho para estruturar o planejamento e elas compreenderem a regra. Agora é o momento de ficar calmo, sentar e fazer atividade. Porque daqui a pouco a gente vai ter um momento para a gente extravasar, para a gente brincar, porque nós não temos uma professora que vai nos deixar sentado durante 4 horas fazendo atividade, porque essa professora não é doida.
Embora tenha muitas que a gente fala doida, doida no sentido de que tem professor que enche o aluno de atividade para poder conseguir que eles fiquem parados. E para não se estressar. E no fim você está se estressando porque você pega um monte de atividade que você não pensou direito, que quando você leva muita coisa, você não pensou sobre cada coisa. Aí tem um menino que termina primeiro, tem outro que termina depois. Aí você vai lá e pega 4 atividades, tudo facinho. Eu vou pegar facinho, porque se eu pegar facinho, eles não vão ficar me chamando. Só que é facinho. Não tá estimulando a criança a buscar nada. É facinho. Ela vai responder em 5 minutos, você vai entregar outra atividade para ela, ela vai responder em 5 minutos, você vai entregar outra atividade para ela, vai acabar o tempo de fazer a atividade, vai ter tempo de aula e você vai pensar, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Tu fica doido, filho. É doidice ir para uma sala de aula sem planejar. É loucura ir para uma sala de aula sem planejamento. É loucura propor atividade que está aquém da capacidade da criança. Porque a criança não se sente desafiada. Ah, Gi, mas se eu colocar atividade que desafie, vão querer que eu explique mais. E eu já expliquei, o menino não entende. As pessoas são diferentes. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende sentindo. Você tem que entender que você tem um aluno que é visual, um aluno que é auditivo, um aluno que é sinestésico. E eu tenho que dar conta disso tudo, infelizmente ou felizmente. Se você escolheu ser professor, você tem que dar conta disso tudo. Não é só falando. Né? Tem gente que tem que sentir, tem que tocar, tem que botar a mão para poder aprender. Tem menino que você vai dizer assim, bota aí 350 mais 245. O menino de cabeça vai dizer tanto. Tem um menino que você tem que entregar na mão dele o material dourado, para ele olhar assim, 350. 3 bloquinhos de centena, 5 bloquinhos, 5 tirinhas de dezena. É o que é. Ele precisa tocar para poder fazer. Precisa sentir o material na mão. Aí eu quero que todo mundo aprenda do mesmo jeito. E se não aprender, eu vou castigar. Você vai morrer castigando. E quem aprender, eu vou premiar. E no momento que eu premio, os outros ficam para trás porque tem que aprender. Não vai aprender. Eu sou extremamente visual. Tem que desenhar para mim. Desenha aí para mim, por favor. Eu aprendo muito sozinha. Eu aprender com outro é muito difícil. Se eu encontrar um professor que fala a minha língua, é difícil. O professor está falando e eu estou... Meu Deus, quando é que ele vai chegar no ponto? Né? Tem professor que vai morrer falando e eu não vou conseguir me concentrar na fala dele, porque eu vou estar lá longe. E tem professor que vai falar e vai me desafiar. Eu digo, caramba, rapaz, olha o que ele está falando aí, que negócio extraordinário. Tem professor que vai me prender com um sorriso, que eu gosto muito da risada. Se eu achar um professor que conta história no meio das aulas, porque à medida que o professor vai contando história, eu vou desenhando a história na minha mente. Aí eu vou aprendendo, eu digo, olha só. E acho que é por isso que eu ilustro tanto no momento que eu estou falando. Sempre que eu estou conversando com vocês, eu gosto não apenas de conversar, eu gosto de dar exemplo. Aí a pessoa que já ouviu e já entendeu, diz assim, a gente está redundando, a gente está rodando meio mundo para falar a mesma coisa. E, na verdade, o que eu estou fazendo é só isso. É dando a entender a uma pessoa que é auditiva, contando uma história para que ela crie um cenário. E aí ela consiga alcançar também o que o outro que é auditivo já conseguiu alcançar. Entende? E quando eu venho para o espaço de emoção, eu consigo trazer para perto aquela pessoa que é mais emotiva, que é mais emocionada, que aprende a partir das emoções que são sentidas, né? Eu me sinto acolhida por essa professora, então eu aprendo melhor com ela, por quê? Porque eu tenho um sentimento de apreço por ela, tenho um sentimento de amor por ela, entende? Então assim, ser professor requer o desenvolvimento de tanta habilidade que eu acho que a gente passa a vida inteira para chegar na categoria de mestre. Se dizer assim, eu sou mestre, gente, quero ser mestre, não, Deus me livre, Imagina o trabalho que eu vou ter que fazer para chegar à categoria de mestre. Deus me livre, dá para mim não. Vou continuar aqui sendo só professora mesmo. Né? E para além da questão do prêmio, que as pessoas... tem um diploma na parede.
é um prêmio. Eu entendo muita gente que gosta da titulação. Eu não gosto da titulação. Não gosto. Nunca gostei. Nunca gostei. Meu diploma, meu Deus do céu, para eu buscar, demora, viu, gente? Demora. Demora demais, demora. E tem gente que já pega o diploma, já coloca dentro de um quadrinho e bota na parede. Eu tenho que aprender a botar na parede, gente. Tem que aprender a gostar de prêmio. Porque, para mim, o prêmio maior é o aprendizado. Então, muitas vezes eu entro num curso e eu gostaria de poder entrar num curso sem ter que fazer TCC, sem ter que fazer trabalho. Eu só quero chegar na faculdade, sentar lá e assistir a aula. Posso? Tem condições? Não quero diploma não quero certificado não, só quero aprender. E aí a gente entra num monte de curso em que a gente só vai aprender. Porque para mim aprender é melhor do que receber o troféu, o prêmio, a medalha, né? Desculpa, mas não nasci assim, gente. Fui competitiva durante muito tempo, estudei para me acabar, para conseguir o tapinha nas costas, para receber validação. Seja a nível escolar, a nível educacional, chegar a nível de comportamento humano, de comportamento feminino, para poder as pessoas olharem e dizer, nossa, como você é legal, como você é uma boa esposa, como você é uma boa mãe. Já fui muito de buscar prêmio. Já fui de buscar prêmio, né, premiação a partir da validação. Nossa, como você é bonita, como você é gostosa. Hoje eu estou me lixando, gente. Quem me valida sou eu, quem me ama sou eu. As honras, eu espero as que vêm de mim mesma, de entender que eu me superei, que eu melhorei, que eu estou bem, que eu estou fisicamente bem, que eu estou emocionalmente bem, mais ou menos. que eu estou profissionalmente trabalhando para conseguir chegar ao meu melhor. Eu me desafiando. Então a minha validação para mim tá espetacular. E quem quiser me castigar vai tentar, porque é meio difícil, porque quando a gente não espera a validação do outro, as palavras que vêm para desencorajar, para machucar, para punir, para castigar, não vale de nada também. Então, próxima vez que você for pensar em prêmios e castigos, pense nisso, tá certo? Até mais.